Magia. Mito ou realidade? O que você precisa saber? Magia. Só de ouvir essa palavra, nossa mente se enche de imagens. Feitiços, poções, varinhas e livros antigos cheios de segredos. Por séculos, a humanidade foi fascinada pela ideia de um poder invisível capaz de alterar o curso dos eventos, transformar a realidade e dar forma aos desejos mais profundos. Mas será que a magia é apenas um mito criado pela imaginação humana? Ou há algo real por trás de tudo isso? A magia, no sentido mais amplo, é o ato de tentar influenciar o mundo ao nosso redor, por meio de forças que vão além do físico e do tangível. Desde tempos antigos, ela está presente em todas as culturas. Dos xamãs das tribos indígenas, aos magos da Idade Média, das práticas de feitiçaria na Europa, aos rituais espirituais africanos. A magia sempre esteve associada à busca por respostas e poder. Ela representava o desconhecido, uma ponte entre o homem e o universo. No entanto, a magia sempre dividiu opiniões. Para alguns, ela é uma prática perigosa, envolta em superstições e mistérios. Para outros, é um conhecimento ancestral, uma ciência perdida que apenas os mais ousados tentam redescobrir. Mas o que realmente é magia? Por um lado, há aqueles que enxergam a magia como um simbolismo psicológico, uma ferramenta para acessar os níveis mais profundos da mente humana. Eles acreditam que rituais, palavras de poder e símbolos mágicos são formas de focar a intenção, desbloquear o potencial interior e atrair o que desejamos. Para essa visão, magia não é sobre manipular o mundo exterior, mas sobre transformar a si mesmo. Por outro lado, existem pessoas que acreditam na magia como uma força literal, uma energia que conecta tudo no universo. Segundo essa perspectiva, tudo está interligado. Pessoas, objetos, a natureza e até mesmo o tempo. Ritualistas, praticantes de Wicca, ocultistas e espiritualistas afirmam que, ao entender e manipular essas conexões, é possível influenciar a realidade. Para eles, a magia é tão real quanto a gravidade. Apenas opera em um nível que a ciência ainda não pode medir. E então surge a pergunta: por que tantas pessoas ainda acreditam em magia nos dias de hoje? Em um mundo tão tecnológico e baseado em dados, por que a magia ainda nos atrai? A resposta pode estar na nossa busca por significado. Apesar de todos os avanços científicos, muitas questões permanecem sem resposta. O que acontece depois da morte? Existe algo além do que vemos? A magia oferece uma narrativa para preencher essas lacunas. Ela nos dá a sensação de que temos algum controle sobre o incerto e de que somos capazes de moldar nosso destino. Mas será que há evidências de que a magia realmente funciona? Isso depende de quem você pergunta. Para os céticos, eventos atribuídos à magia são apenas coincidências, efeitos psicológicos ou truques bem elaborados. Já para os praticantes, a magia funciona, mas de forma sutil, exigindo paciência, disciplina e sensibilidade para perceber seus resultados. Eles argumentam que a magia não é algo espetacular como nos filmes. Ela está nos pequenos detalhes, nas mudanças quase imperceptíveis que acumulam força com o tempo. Um ponto interessante é que, mesmo os maiores céticos, em algum momento acabam praticando algo que poderia ser considerado mágico. Já fez um pedido ao soprar as velas de aniversário? Usou um amuleto para trazer sorte? Esses atos, mesmo inconscientemente, são resquícios de práticas mágicas antigas. Isso mostra como a ideia de magia está profundamente enraizada em nossa cultura e no nosso comportamento. E aqui está o ponto central. Acreditar ou não na magia é menos sobre provar sua existência e mais sobre o impacto que ela tem na nossa percepção de mundo. Para alguns, é apenas um mito, uma construção cultural criada para explicar o inexplicável. Para outros é uma verdade silenciosa,
uma arte oculta que resiste ao tempo e ao ceticismo. O que é inegável é que a magia, seja como mito ou como prática, tem poder. Ela desperta nossa imaginação, nos conecta a algo maior e nos faz sonhar com possibilidades além do que podemos ver. E talvez esse seja o seu maior encanto. A capacidade de nos lembrar que o mundo ainda guarda mistérios, que ainda há espaço para o inexplicável e que, no fundo, a magia está onde acreditamos que ela pode estar. Se você acredita na magia, ou se ainda está tentando decidir, uma coisa é certa. A magia tem um poder inegável de nos unir. Ela transcende barreiras culturais, conecta pessoas por meio de histórias e nos faz refletir sobre o nosso lugar no universo. E quem sabe, talvez o verdadeiro segredo da magia não esteja em feitiços e rituais, mas na nossa capacidade de acreditar que o impossível pode ser possível. A magia, no fundo, é uma metáfora poderosa para tudo aquilo que não conseguimos explicar ou medir com exatidão. Ela é o convite para olhar o mundo com outros olhos, enxergar conexões invisíveis e se abrir para o extraordinário. Mesmo que muitos a vejam como fantasia, não há como negar que ela está profundamente entrelaçada com a nossa história e cultura. Pense nos contos de fadas, nas mitologias e nas lendas que atravessaram os séculos. Por que essas histórias sobrevivem? Porque elas falam de algo que ressoa em nós. O desejo de acreditar no impossível, no misterioso, no mágico. Além disso, a magia não é apenas algo que encontramos nos livros ou nas telas do cinema. Ela está presente em nossos rituais cotidianos, em nossas crenças e até mesmo em nossas tradições familiares. Já reparou como pequenos atos carregam um significado especial? Colocar uma moeda em uma fonte e fazer um pedido. Cruzar os dedos por sorte. Acender velas para um momento de reflexão ou até desejar algo em voz alta no Ano Novo. Tudo isso é um lembrete de que, no fundo, todos nós carregamos um pedacinho de fé no invisível. A ciência, que muitas vezes é vista como a antítese da magia, também já foi considerada mágica em outras eras. O que hoje entendemos como tecnologia avançada, há séculos seria visto como bruxaria ou milagre. Isso levanta uma questão intrigante. Será que a magia é apenas aquilo que ainda não conseguimos explicar? Talvez as forças invisíveis que algumas tradições mágicas defendem sejam simplesmente leis da natureza que ainda não compreendemos plenamente. A física quântica, por exemplo, explora conceitos que parecem retirados de um livro de feitiçaria. Partículas que estão conectadas a grandes distâncias, possibilidades infinitas coexistindo em um único instante. E a ideia de que a consciência pode influenciar o mundo ao nosso redor. Tudo isso soa mágico, mas é ciência real. Não é à toa que muitos veem a física moderna como uma forma de validar algumas crenças antigas sobre a interconexão do universo. E enquanto continuamos a explorar o desconhecido, talvez o maior encanto da magia esteja na forma como ela nos inspira a sonhar. Ela nos lembra que nem tudo precisa ser explicado, que o mistério tem um papel fundamental em nossas vidas. O ser humano é, por natureza, um explorador. Buscamos respostas, mas também precisamos das perguntas, porque são elas que nos impulsionam a continuar. A magia, nesse sentido, é o território das perguntas. E se isso for possível? E se o mundo for mais vasto do que imaginamos? Mesmo que você seja cético, pense no impacto da magia como um conceito. Ela está nas obras de arte, na música, nas histórias que nos emocionam. Está nos momentos em que algo extraordinário acontece em nossas vidas e chamamos de sorte, destino ou sincronicidade. Está na forma como acreditamos em nosso potencial, mesmo quando o mundo diz que algo é impossível. A magia, real ou não, é uma força que move a humanidade. Seja no poder de uma oração, na energia de um ritual, ou no simples ato de desejar profundamente algo, a magia encontra formas de se manifestar. Ela pode ser vista como um mito, mas seus efeitos são muito reais.
Ela desperta em nós a capacidade de imaginar, de criar e de transformar. E talvez seja exatamente disso que o mundo precisa. Um pouco mais de encanto, de mistério e de esperança. Então, antes de descartar a ideia de magia como um simples mito, pergunte a si mesmo: o que é mais importante? Provar que ela existe ou sentir o impacto que ela tem na forma como enxergamos a vida? No final, a magia não precisa ser algo sobrenatural para ser poderosa. Ela está nas pequenas coisas, nos momentos inexplicáveis, na crença de que o mundo é muito maior e mais complexo do que podemos compreender. Se você, assim como eu, acredita que a magia, seja mito ou realidade, tem o poder de inspirar e transformar, compartilhe essa reflexão.